Então, boa noite, muito bem-vindas para essa conversa comigo hoje. E há alguns dias, né, na verdade, faz cerca de uns 60 dias aí, que eu venho recebendo muitas pessoas com as mesmas questões, né, e também venho sentindo muito isso, e também passei por um processo de sentir um campo de irritação tremenda, muita braveza, aquele sentimento de que tudo tira do sério, tudo tira do eixo, e o que que eu faço com isso? Como que eu me centro no meio de um mundo que parece estar no caos? E o porquê que isso tudo está acontecendo? E de repente eu olho minha vida, que às vezes as coisas pareciam estar andando, e o caos se instala. O caos que está fora começa a se materializar na minha vida, começa a se materializar dentro de mim, e parece que eu perco o controle de tudo. E tudo me irrita, tudo me incomoda. Parece que tá todo mundo brigando com todo mundo. Eu não posso mais ser eu mesmo, não posso mais falar o que eu sinto, não posso mais me posicionar, deixar de me posicionar. Enfim, né? Parece que nós entramos num ponto aonde está tudo à beira de um ataque de nervos ou de uma explosão constante. E aí, o movimento que a gente precisa fazer, que é parar e se centrar para conseguir tomar as atitudes na nossa vida, para conseguir dar conta da nossa vida diária, dar conta da nossa rotina, dar conta das nossas relações, parece que a gente não consegue, porque está um caos tremendo. E aí, o que que a gente vai fazer com tudo isso? E por que que tudo isso acontece, né? Não sei se vocês já se perguntaram isso, se isso, por que que isso acontece, por que que isso está acontecendo comigo, por que que está acontecendo na minha família, o que que eu faço, né? Vem sendo falado há muito tempo já, né, nesse processo todo desse mundo terapêutico, esse mundo holístico, místico, queiram chamado que vocês queiram, ressoa aí para vocês, tá? Mas vem sendo falado há muito tempo de uma coisa chamada polarização, né? Polarizações. E o que que isso tem a ver com rede neural? Até escrevi neural errado lá no grupo, mas acontece. O que que acontece, gente? Tudo nesse mundo é energia e informação, tá? O nosso corpinho físico, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu já falei isso. Ele é energia vibrando numa velocidade mais baixa para que a gente consiga sentir a matéria, tocar, né? Se materializar. E tudo nessa vida é constituído de energia e informação. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu troco de informação e que eu me alimento, seja de comida, seja de conteúdo que eu consumo, seja de conversas que eu troco, seja o tipo de música que eu escuto, tudo é um alimento e tudo vai entrando nesse meu corpo, né? No meu corpo físico, no meu corpo energético, e a gente se liga a campos, né? Por exemplo, vocês estão aqui porque vocês ressoaram com o campo das informações que eu ia trazer hoje. Porque muito provavelmente isso vai fazer sentido em algum momento. As pessoas que vão ver esse vídeo lá na frente também vão ressoar com isso energeticamente vão ressoar com esse campo, tá? E às vezes, quando nós estamos passando por algum processo na nossa vida, seja de doença, seja um problema de relacionamento, seja uma decisão que a gente vai tomar, algo que a gente quer adquirir na nossa vida, a gente vai entrar nesses outros campos. Né? Por isso que às vezes a gente pensa alguma coisa, por exemplo, eu gostaria de comprar um carro dessa cor, desse jeito, e parece que muitos carros vão aparecendo iguais àquele que a gente gostaria de comprar à nossa volta. Ou com as mulheres acontece muito de houve alguma coisa a respeito de gravidez, começa a vir todo um monte de mulher grávida, né? O que que acontece? A gente ressoa
com esses campos e vai atraindo isso, né? Porque isso está dentro de nós, isso está em nós. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento. Só para deixar claro, eu não vou falar sobre política aqui, ok? É apenas o que eu vou falar aqui é apenas para entender o porquê que esses sentimentos estão tão intensificados nesse momento. O que acontece? Nós estamos vivendo um momento no nosso país, principalmente, de polarização muito forte, né? A briga com B, A e B não aceita o que o outro sente, pensa, fala ou diz. Então, é sempre uma guerra, né? O A acredita que é só ele que está certo, o B acredita só ele que está certo. Então, o que acontece? Não tem problema se a câmera parou de funcionar. Bem tranquilo, a gente segue conversando. Tá tudo certo, Dani. Um briga com o outro, aí o que acontece? Se dentro de mim ainda existe algo, né, de muito rígido, de muito que ainda vibra na polaridade de eu só tô certa, isso me incomoda, que me irrita, o que vai acontecer? Eu vou ressoar com esse campo denso que está no campo do nosso país no momento, e eu vou me conectar com uma coisa ou com outra. Vou dar um exemplo meu dessa semana. Quem me conhece sabe que é muito difícil eu ficar brava. É muito difícil ficar brava. Eu pareço séria, às vezes eu falo as coisas com um tom de voz um pouco mais ríspido, parece, mas me tirar do sério é muito difícil. É muito difícil me ver brava, de perder as estribeiras, descer do salto, como falam, e brigar realmente com as pessoas. É muito difícil isso acontecer. Porém, essa semana aconteceu. E quando isso acontece, eu me assusto. Porque eu não sei lidar muito bem comigo nesse ponto, quando eu chego nesse ponto. O que aconteceu? Uma coisa ridícula me tirou de sério. Simplesmente me tirou do sério. Eu moro num lugar onde eu moro e eu trabalho. E eu sou uma pessoa que ama sossego, ama silêncio, gosta de uma musiquinha de vez em quando, gosta, né, de estar com pessoas, mas eu gosto muito de sossego durante o meu dia. E eu tenho uns vizinhos que eles são muito barulhentos. E eles têm uma caixa de som gigantesca. Eles colocam música latina e eles ficam ouvindo das 9 da manhã às 8 da noite, o dia todo, e eu tenho que trancar a casa toda, e se eu fico na minha sala, mesmo assim, eu escuto muito alto. E essa semana, eu estava na minha TPM, além de estar na minha TPM, eu estava com muita dor, eu estava passando por um processo na minha família difícil, então, o meu campo sistêmico, ele já estava com algumas dores. E isso me tirou de sério, porque eles estavam há horas, e eu fiz o ato de ir até lá e conversar com eles totalmente fora do meu eixo. Quando isso aconteceu, opa, peraí, o que está acontecendo comigo? Como assim? Eu não consegui chegar e conversar com essas pessoas na boa, eu tive que chegar já agressiva na agressividade. Aí eu comecei a perceber que naquela semana eu comecei a entrar muito fundo nessas questões das pessoas que chegaram para mim, relatando agressividade, me relatando muita raiva, muito ódio, muito tudo, né? E aí eu comecei a me linkar com aquilo e aquilo estourou em mim, porque eu simplesmente saí do meu eixo. E eu comecei a ter acesso a muitas informações a respeito de política, muitas informações a respeito de brigas, muitas informações a respeito de desrespeito com coisas que me incomodam, como, por exemplo, desrespeito com animais, desrespeito com o ser humano. Então, e eu comecei a acumular aquilo, acumular aquilo, acumular aquilo, acumular aquilo, e chegou no momento que eu me liguei tanto que a minha energia, meu corpo energético como um todo, estava tão carregado daquilo que a única solução foi entrar de vez naquela bolha. E eu simplesmente perdi o meu centro. Aí o que acontece? Quando alguém me tira do centro, o que eu faço? Né? Eu, Maria Gabriela, fico extremamente envergonhada e aquilo meio que me derruba, né? Uma vez era muito pior.
Então, quando isso acontecia com a minha família, quando isso acontecia com os meus relacionamentos, quando isso acontecia com os meus colegas de trabalho, aquilo ficava muito pior para mim, porque eu começava a me questionar, me culpar, porque eu sou uma pessoa ruim, porque não sei o quê. Aí eu começava a entrar numa onda de reclamação muito constante. E eu ficava dias reclamando, 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 reclamando. E o meu mês, a minha semana era horrível. Parecia que nada funcionava, parecia que tudo era ruim, que as coisas não funcionavam, que nada andava para frente. E quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre campos energéticos, redes neurais e tudo isso, eu comecei a perceber que o que, que acontece? Quando nós entramos num campo denso de briga, de ódio, de luta, de guerra, de tudo que tem acontecido, é muito difícil, às vezes, nós sairmos daquilo se lá no nosso emocional e no nosso inconsciente ou no nosso campo sistêmico familiar existe uma memória de raiva, de luta, de ódio. E isso acontece porque o que, que acontece? Quando existem fatos no nosso sistema familiar ou na nossa vida pessoal que nos causaram uma indignação muito grande, um sentimento de injustiça muito grande, e aquilo não foi olhado, aquilo não foi trabalhado, aquilo não foi integrado em mim, qualquer coisa de fora que desperta esse gatilho em mim vai ativar essa minha dor e eu vou reagir da forma mais que o meu inconsciente, que o meu emocional acredita que é o certo. Mas como sair disso? Como que eu faço para manter a minha vibração e a minha frequência elevada quando existem coisas ao meu redor que me tiram do eixo, que eu não concordo, que me irritam, que eu acredito que está errado, ou que me incomoda muito e eu não tenho como mudar aquilo, porque eu não tenho como mudar o outro, eu não tenho como mudar o que o outro pensa, eu não tenho como mudar as atitudes do outro, mas aquilo causa um caos na minha vida. Como sair disso? Como sair desse movimento, né? O primeiro passo é a gente perceber que nós não temos como mudar o outro. Ponto. Né? Primeiro passo. Eu não tenho como mudar a outra pessoa. Eu não tenho como arrancar os olhos daquela pessoa, colocar os meus olhos nela, colocar a minha consciência naquela pessoa para ela enxergar o mundo da forma como eu enxergo. Eu não tenho como fazer isso porque aquela pessoa não tem a mesma vivência que eu tenho, ela não nasceu, às vezes ela até nasceu na mesma família que eu, mas ela quase não tem a mesma consciência, ela não tem as mesmas dores, ela não tem o mesmo caminho que eu percorri, né? Por exemplo, os meus irmãos, né? Eu não fui criada com os meus irmãos, nós temos criações totalmente diferentes, nós temos um estilo de vida totalmente diferente um do outro. Para quem não sabe, meu pai, ele é pastor de igreja evangélica, os meus irmãos foram criados dentro da igreja evangélica, e eu sou doida, né? Eu sou a ovelha negra da família porque eu faço tudo que eles não concordam, eu vivo de uma forma que para eles é muito diferente, e muito tempo atrás isso me incomodava demais. E o que, que eu faço quando as pessoas que eu tenho mais dificuldade de convivência são na minha família ou do meu trabalho, por exemplo, ou do meu círculo de amigos que é muito próximo? Eu tenho que lembrar, primeira coisa, eu não tenho como mudar o outro, ou tirar o que está aqui dentro da minha cabeça e dos meus sentimentos e enfiar, né, no outro, enfiar a goela abaixo no outro e dizer, a partir de agora é assim que você vai pensar, a partir de agora é assim que você vai fazer, né? Então, o primeiro passo é isso, é lembrar disso, né? Lembrei disso, tenho consciência disso, respira e começa a trocar a tua frequência. Como é que eu troco a minha frequência, Gabi? Colocando pelo menos música de um gradiente energético mais elevado, começando a perceber o tipo de informação que eu consumo. Eu, por exemplo, não vejo TV. Eu tenho TV na minha casa, mas tem para mim assistir uma série, tem para mim assistir um filme de vez em quando. Eu vejo noticiário, eu não vejo noticiário. Eu preciso saber algumas informações a respeito do mundo, eu preciso.
Só que as informações que eu preciso saber, que são importantes para o meu processo de crescimento pessoal e evolutivo e de sociedade como um todo, elas sempre vão chegar para mim. Só que eu sempre que aquela notícia, aquela informação chega para mim, antes de eu concordar 100% com ela, eu dou um passinho para trás e isso é importante eu saber, mas eu vou pesquisar outra fonte, né, para ver como é que tá. Eu vou conversar com outras pessoas antes de tomar aquilo como uma verdade para mim e trazer toda aquela carga para mim. É a mesma coisa quando eu vou conversar com uma pessoa, por exemplo, aquela pessoa que só reclama, né? Que existe. Eu já fui essa pessoa. Aquela pessoa que chega do nosso lado e ela joga uma carga em cima de nós, né? Aquelas pessoas difíceis de conviver. E ela vai jogando coisas, né? Uma pessoa, a gente começa o dia, a primeira pessoa que a gente encontra às vezes é aquela. Aí a gente vai para um outro movimento, a gente encontra uma pessoa parecida. Aí a gente vai acumulando, a gente vai pegando de um, a gente vai pegando do outro, a gente vai pegando do marido, a gente vai pegando da marida, a gente vai pegando do pai, a gente vai pegando da mãe, do colega de trabalho, do funcionário, de não sei o quê. Chega no fim do dia e no final da semana a gente tá querendo matar todo mundo. Porque a gente vai pegando coisas que não são nossas às vezes. Lembrar sempre também que, ok, aquela pessoa me trouxe tudo aquilo, mas será que eu preciso de tudo aquilo para mim? Será que tudo aquilo que aquela pessoa está me trazendo realmente é necessário para mim? Realmente é importante aquilo? Ou aquela pessoa só precisava falar, né? Eu tenho um amigo meu de muito tempo atrás, que até hoje a gente quase nem conversa mais. Mas volta e meia a gente se encontrava e eu nem tinha tempo de falar nada. Ele chegava e despejava tudo. Depois que ele despejava tudo, ele me falava assim: ai, amiga, eu te tirei para balde de lixo, né? E eu, você me tirou para balde de lixo. Mas o balde de lixo não sou eu, tá aí do teu lado. Tudo que tu falou tá aí nesse baldinho ali do lado. Eu tô aqui bem bela. Tô aqui tranquila. Antes eu pegava tudo. Antes eu pegava tudo para mim. E aí eu entrava naquela dor, eu entrava naquele problema, e eu ia para casa pensando, eu ia para casa, além das minhas coisas, tava as coisas dele, aí tava as coisas do meu trabalho, daí tava as coisas da minha mãe, tava de todo mundo. E o meu campo energético ia se enchendo daquilo. Ia se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo. E eu ia me ligando a um campo do meu amigo, eu ia me ligando ao campo da minha família, eu ia me ligando ao campo do meu colega de trabalho, eu ia me ligando ao campo dos meus relacionamentos, eu ia me ligando ao campo daquelas pessoas que eu passei no feed do Facebook, do Instagram, que postaram um monte de coisa que eu não concordo, que eu não acredito, daí eu ficava brava, né? E aquilo me irritava. E eu vivia sempre na reativa, era sempre a do contra, eu era sempre que estava brigando, eu era sempre que não concordava com nada. E aí isso ia acumulando, 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 e problema de gastrite, problema de pele, né? Eu não dormia direito porque eu deitava a cabeça no travesseiro, minha cabeça ficava aqui, 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 e meu Deus, e se acontecer tal coisa com o meu país? E se tal fulano de tal entrar? E se a gasolina acontecer não sei o quê? E se a guerra lá não sei onde? E se eu ficava no e se? E eu começava a imaginar cenários na minha cabeça e incoerentes, totalmente incoerentes, que às vezes nem tem a chance de se concretizar. Só que como tudo é energia e informação nesse mundo, de alguma forma aquilo vai chegar até mim, aquilo que eu imaginei, aquilo que eu projetei, aquilo vai chegar. Por que às vezes algumas pessoas querem tanto determinadas coisas, elas pensam tanto naquilo, elas sentem tanto aquilo e elas conseguem aquilo? Por causa da força do sentimento e do pensamento que aquelas pessoas colocaram naquele desejo, né? Por isso que dizem que nós somos co-criadores, por isso que dizem que nós temos a capacidade de criar e de co-criar tudo que a gente tem vontade nesse mundo. Só que o que cria não é só o pensamento, é o nosso sentimento, né? Por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de passar em um concurso, né? E eu tenho aquele sentimento gigante, eu quero muito passar, eu me vejo passando, eu me vejo ganhando aquele salário, eu me vejo trabalhando naquele lugar, eu me sinto lá. E por mais que eu estude, às vezes eu nem estudo muito, eu consigo. Porque eu criei aquilo, aquilo é uma realidade para mim, então aquilo vai acontecer.
E quando é ao contrário, também acontece. Às vezes eu quero muito passar naquele concurso, mas eu sinto que eu não sou capaz, eu sinto que aquilo não vai dar para mim, eu tenho medo, eu isso, eu aquilo. É muito difícil para mim me imaginar fazendo aquilo, é muito difícil para mim imaginar ganhando aquele salário, trabalhando naquele lugar, fazendo, exercendo aquela profissão. Para mim é muito difícil aquilo. Então, por mais que eu tenha vontade, né? Por mais que eu pense que eu quero muito, eu quero, mas o meu sentimento de fundo é que eu não tenho capacidade. Então, o que que vai acontecer? Eu não vou conseguir, né? Então, isso cria, né, um campo energético muito grande, né? Tudo que a gente pensa, sente e consome por aí nos liga a muitos campos. Então, por isso que eu falo, cuidar aquilo que a gente assiste, cuidar aquilo que a gente ouve, o tipo de música que a gente ouve, o tipo de pessoas que a gente se relaciona, o que que aquela pessoa me traz. Aquela pessoa, ela é algo que eu quero para minha vida, que vai contribuir para algo para mim. Ela é uma pessoa leve, ela é uma pessoa divertida, ela é uma pessoa legal, mas ela também me traz algo de crescimento e evolução. Legal, bacana, eu vou deixar ela na minha vida porque é bom, né? Por mais que nós sejamos diferentes, nós temos caminhos diferentes, é bom, né? Eu sim me sinto bem com aquela pessoa. Agora é uma pessoa que sempre me põe para baixo, é uma pessoa que me faz de lata de lixo, é uma pessoa que eu não posso ser eu mesma, e eu sempre saio com raiva do encontro com aquela pessoa sempre me irrita, eu sempre saio me sentindo menor, ou eu tenho vontade de matar ela, ou isso, ou aquilo. Cara, repensa. Repensa. Nós estamos passando por um momento de humanidade como um todo que nós estamos precisando repensar a nossa vida. Nós estamos precisando repensar tudo na nossa vida. E não é para gente abdicar de tudo, colocar um manto, ir para cima de uma montanha, virar monge e ficar o dia inteiro tentando levitar. Não é isso. Quer fazer isso? Vai, faz, tá tudo certo. Mas repensar a nossa vida é começar a repensar na forma como a gente interage com a gente mesmo. Não é nem só com o outro, é com a gente mesmo. A mudança, ela não começa por fora. A mudança, ela não começa numa mudança de cabelo, numa mudança de casa, ela começa principalmente dentro de nós. Ela começa naquilo que eu vejo a meu respeito, naquilo que eu sinto a meu respeito, aquilo que eu sinto a respeito da família que eu nasci, aquilo que eu sinto e penso a respeito das coisas que aconteceram comigo, a respeito do meu futuro, né? É o momento de a gente olhar para a nossa vida, principalmente de tudo que a gente viveu até aqui e do ponto onde nós estamos e nos perguntarmos: é assim que eu quero continuar vivendo a partir daqui? Eu vivi, por exemplo, eu vou fazer 32 anos daqui a pouco, né? Eu, Maria Gabriela, parei esses tempos, eu olhei para minha vida, para algumas coisas da minha rotina e me perguntei: é dessa forma que eu quero continuar vivendo daqui a um mês? É desse jeito? Não. Eu quero mudar isso, isso e isso. Tá. O que que me impede de mudar? Nada. O que me impede de mudar sou eu. É a minha procrastinação, o medo que eu tenho. Eu estar aqui hoje falando sobre tudo isso para vocês é algo que eu me propus a fazer. Eu tenho muito conhecimento em muitas coisas. Muitas pessoas chegam para mim, Gabi, eu gostaria de desenvolver um pouco mais a minha espiritualidade, eu gostaria de aprender sobre autonomia para mim utilizar na minha vida algumas ferramentas de conexão com espiritualidade ou de autoconhecimento. Eu tenho muitas ferramentas, eu posso repassar esse conhecimento para as pessoas. Só que eu não passo porque eu acredito que as pessoas não estão interessadas. Só que toda semana vem alguém que me pergunta isso. E eu acho, ai, não, eu vou falar sobre isso e ninguém vai ver, ninguém vai se interessar. Eu mesma me saboto. Então, estar aqui hoje falando sobre um assunto específico também faz parte da minha mudança de vida, né? Enfim, é a gente parar, né? Olhar para nós e ver o que que a gente tem que mudar.
E parar de esperar que o outro mude, que o chefe mude, que o colega de trabalho mude, que o amigo mude, que o namorado mude, né? É a gente começar a fazer os passos, dar os passos necessários para chegar onde a gente quer. E às vezes a gente quer isso para ontem. A gente quer que as coisas mudem para ontem e não é assim. As coisas não vão mudar para ontem. Nós temos que ter consciência de que as coisas vão mudar quando a gente resolver fazer diferente. Outro exemplo meu. Eu estava sempre reclamando que eu tinha que fazer almoço de meio-dia. Aí era um saco, né? Eu gosto de cozinhar de vez em quando, mas não todo dia. Porque tem louça para lavar, porque daí eu tenho que ajeitar as coisas da casa, porque eu tenho que deixar o espaço pronto para os meus pacientes. E eu gosto de atender as pessoas com a casa, com o espaço organizado, com um cheirinho bom, sem bagunça espalhada. Eu gosto de preparar o espaço físico, o espaço energético também. Então, se eu tenho que fazer almoço, eu tenho que. Quando é que eu vou fazer as outras coisas, né? Então, quando eu percebi que eu estava reclamando demais do almoço e eu não comia direito, eu não tinha energia para atender direito, para dar o meu melhor para as pessoas que chegavam para mim. Peraí, né? Tá uma zona isso daqui. Tô sempre com problema de vitamina, tô sempre com isso, sempre com aquilo que eu fiz. Parei e comecei a fazer marmita para semana. Paro no domingo e eu faço marmita para semana. Vi que deu certo na primeira semana. Gostei. Mantive na segunda semana. Deu preguiça, deu preguiça. Eu queria não fazer para mim fazer outra coisa, eu queria, mas eu fiz. Porque eu tive um comprometimento comigo mesma. É foco, comprometimento com a gente mesmo. Ninguém vai chegar a bater na nossa porta com a marmitinha pronta se eu não pedir. Se eu não ligar para a pessoa que faz marmita e, ó, eu quero tantas marmitas. Isso não vai acontecer. Ah, mas eu não quero pagar para as marmitas, porque o valor que eu pago para a marmita eu compro um monte de comida e eu faço para 2 semanas. Então vai lá e faz. Se eu não fizer um movimento, as coisas não vão acontecer na minha vida. Eu preciso dar o primeiro passo para as coisas mudarem. Então, se eu estou ligada a uma rede neural, tá? O que eu vou falar depois do que é rede neural? Em que tá um caos, tá todo mundo doido, tá todo mundo irritado, tá todo mundo bravo, todo mundo brigando. Eu vou esperar o outro mudar para isso não acontecer mais? Não. Eu vou ver o que me liga a isso. Outro exemplo meu. O que me ligou a eu brigar com a galera? Ser mal educada com os meus vizinhos? Porque eu fui mal educada com os meus vizinhos, né? Nem sempre eu sou um amorzinho, né? Eu não sou um ser iluminado, né? Que desceu dos céus. Eu sou um ser humano e eu tenho um monte de defeito. Então, naquele momento foi o meu ápice. E faz uns 2 anos que isso não acontecia, mais ou menos por aí, né? O que me ligou a estar fazendo aquilo ali? O fato de eu estar extremamente irritada comigo mesma. Eu estava irritada comigo mesma porque eu não fiz algo que eu deveria ter feito. E eu fiquei me cobrando, daí eu fiquei brava comigo. Aí eu fiquei com um chicote na mão. E todo dia eu levantava de manhã, hoje tenho que fazer isso. Daí eu não fazia, hoje tenho que fazer isso. Que era o que era ter ido na academia, que eu não fui. Eu fiquei brava comigo por causa disso. Aí tudo começou a me irritar. Tudo começou a me irritar. E eu comecei a ver mais um monte de coisa, daí eu comecei a me ligar mais a tudo que eu falei antes. Aí eu explodi com os meus vizinhos. Eles tinham culpa? Eles tinham culpa. Eu entendo, né, que eles têm crenças diferentes. Eu entendo que eles vêm de uma cultura diferente. Eu entendo que eles não pensam da mesma forma que eu, mas eu poderia ter chegado lá de uma maneira diferente. Porque o que aconteceu? Depois que eu fiz isso, eu baixei mais ainda a minha vibração. O meu dia foi uma merda. Quem me salvou foi a minha amiga, que teve uma conversa comigo. Deu, relaxei, né? Eu encontrei uma amiga minha por acaso, que eu resolvi sair de casa, pegar meu computador e trabalhar fora de casa para me centrar. E trabalhei, fiz as coisas que eu precisava, mas irritada.
né? Porque daí o espaço onde eu estava, as conversas me irritavam, o barulho me irritava, a música me irritava, tudo me irritava. Aí eu, calma, respira. Para mim sair desse processo de irritação e incômodo foi quase 2 dias. Quase 2 dias que eu demorei para sair desse processo. Tem pessoas que não conseguem sair disso por meses a fio, por muitos meses, que estão explodindo ou segurando há muitos meses, até anos, por muitos anos. Eu hoje consigo sair em 2, 3 dias, às vezes até no mesmo dia, mas isso demorou muito para acontecer. Né? O que aconteceu? Como que eu consegui sair desse processo? Né? Comecei a entender, fazer todo esse processo de entendimento, né? Olhar para os meus vizinhos de uma forma diferente, tá? Entendi, olhei, ok. Olhei para o momento que eu estava passando, eu estava mais frágil, eu estava no momento que eu estava menstruada, eu estava dessa forma, eu comecei a perceber quando que eu comecei a ficar brava, quando que eu comecei a ficar irritada, né? O que que eu estava fazendo, o que que eu estava fazendo no meu dia a dia que estava me ligando, né? A essas emoções e sentimentos, o que estava acontecendo na minha família que estava fazendo com que eu ficasse mais sensível também. Então eu parei, eu comecei a fazer coisas diferentes, eu parei de me cobrar ali na academia. Em vez de ir na academia, eu fui caminhar, daí já me senti um pouco melhor. Em vez de ficar trancada dentro de casa, eu resolvi na sexta-feira não atender durante o dia e organizar a casa inteira, né? Resolvi ir lá conversar com a minha mãe, ir lá ver do meu cachorro que não estava bem e fazer outras coisas, né? E comecei a sair. Comecei a escutar música diferente. Em vez de ver série ou ver outra coisa, eu comecei a ver o vídeo aula de um professor meu que sempre traz muita informação interessante. Comecei a mudar as coisas que eu fazia e aos pouquinhos eu fui elevando a minha frequência vibratória, tá? Para que eu respirasse, ok, né? O mundo tá caindo, o mundo tá caindo. O que que eu posso fazer? Posso cuidar de mim, ser o melhor para mim e para minha família, ser o melhor para as pessoas que estão ao meu redor e dar o meu melhor. Dar o melhor de mim um pouquinho por dia. E o meu melhor hoje é estar dando essa aula para vocês. Fiz outras coisas que também foi o meu melhor ao longo do dia? Fiz. Teria outras coisas que eu gostaria de ter feito, mas eu não fiz? Tem. Mas foi o melhor que eu pude dar hoje. E assim a gente vai elevando a nossa frequência aos pouquinhos, tá? O que é rede neural? Lembram que eu falei antes que tudo é energia e informação? Então, tudo que acontece no universo é energia e informação, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as bolhas de conteúdo na internet. Por exemplo, se eu curto e me interessa muito assuntos como decoração, e eu consumo muito conteúdo sobre decoração na internet, daqui a pouco começa a aparecer pessoas que eu não sigo falando sobre decoração, lojas falando sobre decoração, e eu começo a ver pessoas, né, encontrar pessoas que gostam muito desse assunto, né? O que que acontece? É como se tudo aquilo que me interessa vai se conectando com coisas e pessoas que têm o mesmo tipo de interesse. E eu fiz uma live essa semana que eu mostrei isso e eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O que que acontece? Aqui, tá? Esse negócio aqui representa o universo, tá? O universo energético. E aqui somos nós, né? Eu, vocês, a família, as outras pessoas, né? Meus colegas de trabalho, todas as outras pessoas do universo. Opa, aqui vocês não enxergaram. Cada uma vivendo e seguindo sua vida, né? Acho que assim dá para ver, né? Cada uma vivendo e seguindo sua vida. De forma invisível, que a gente não vê e não se dá conta, ao redor de cada pessoinha, tá? Tem um campo de energia. Tudo que aquela pessoa vive, tá? Tudo que essa pessoa viveu, experienciou, pensa, sente, acontece,
fica ao redor dela, nesse campo de energia, tá? E as pessoas, seres e coisas que estão relacionadas a tudo que ela viveu, estão ligadas diretamente a ela por fios invisíveis. Então, vamos dizer que aqui o fulano, né, se interessa pelo mesmo conteúdo que ela, viveu coisas parecidas, né, se cruzaram pelo caminho, elas estão ligadas uma na outra de forma energética e invisível. Tá? O que acontece? Todos os seres têm isso, né? Então, esse fulaninho aqui tá ligado a esse fulaninho aqui, né? E eles criam juntos, como se fosse uma rede, né? Uma bolha. Aí vem um outro terceiro fulaninho que compatibiliza com as experiências, ideias e tudo mais a essa pessoa. Essa outra pessoa aqui também tem a dela, né? Que é diferente dessa daqui. E se liga essa outra, e se liga essa outra. Aqui nós temos uma rede neural, por exemplo, que gosta de, sei lá, decoração. Essa outro grupo de pessoas forma uma outra rede neural, rede de informação neural, porque ligação dos pensamentos, tá? Energia através dos pensamentos, que gosta de, sei lá, cerveja artesanal. Não sei de onde veio isso, tá? Cerveja artesanal, né? Essas pessoas aqui não são muito fãs do que essas pessoas gostam. Então, o que acontece? Essas pessoas aqui muito dificilmente vão se ligar a essas pessoas aqui, porque essa rede neural é tão fechada que é muito difícil se ligar a essa daqui. Elas só vão se ligar se esse fulaninho aqui, de repente, começar a abrir um pouquinho os olhos e se interessar pelo mesmo assunto que essas aqui. Se essa daqui não gosta, tem um pavor terrível do que essas aqui gostam e não consegue expandir um pouquinho o olhar, elas vão brigar. Principalmente se dentro do campo dessa daqui existe muita memória de guerra, de polaridade, de certo e errado, se essa pessoa ainda vibra muito no ego. Então, rede neural é como se fosse pequenas bolhas espalhadas de diferentes energias e frequências que as pessoas podem se ligar, tá? Umas às outras. Se eu quero sair desta teia e dessa rede neural que eu vivo agora, porque isso está denso, está ruim, está pesado, eu vou ter que olhar para mim e perceber o que me liga de forma negativa a isso que eu estou vivendo, tá? Isso que é rede neural, ok? Vou dar um exemplo. É um pouco pesado esse exemplo, mas eu vou dar. Eu passei por algumas memórias de abuso, algumas situações de abuso na infância, tá? Então, o que acontecia? Isso existiu na minha família há muito tempo. Eu tive tios, tias, né, que passaram por abuso. Eu tive muitas ancestrais que passaram por abuso. E isso foi se repetindo na minha família e eu também passei por isso. Eis que eu cresci, né? E para mim, tudo que estava relacionado à sexualidade era abusivo. Eu só conhecia isso. Para mim, sexualidade era só dor e sofrimento. Para mim, sexualidade era sempre algo que era obrigatório, que tinha que acontecer, mas que nunca era bom, prazeroso, incrível e maravilhoso. Eu estava presa numa rede neural que me ligava à ideia de que sexualidade era assim. Como que eu consegui sair disso?
tá? E o que que aconteceu na minha vida lá na frente, porque eu estava ligada a isso. Como eu estava ligada a essa rede neural, a esse campo de informação, todos os meus relacionamentos da vida adulta, até pouco tempo atrás, muitos vinham com questões relacionadas a abuso. O meu primeiro relacionamento foi muito abusivo. Só que para mim me ligar que aquilo era abusivo foi muito tempo. Mesmo depois que eu terminei esse relacionamento há 12 anos atrás, eu ainda acreditava que aquilo era o tipo de relacionamento certo. E eu ainda acreditava que aquilo que eu tinha vivido com ele era o melhor prazer sexual que eu já tinha vivido. Só que não. Para mim me dar conta disso, eu tive que começar a perceber outras coisas. Eu tive que começar a estudar algumas coisinhas, a perceber que aquilo que as minhas amigas viviam na sexualidade não era aquilo que eu vivia. Eu comecei a perceber que eu não tinha prazer comigo mesma. Eu comecei a ver que as coisas que me davam prazer não era a mesma coisa que dava um prazer para as minhas amigas. Então eu comecei a abrir um pouquinho o meu olhar e olhar para mim com uma forma um pouquinho mais crítica. O próximo relacionamento foi um pouquinho diferente, né? Foi um pouquinho melhor, né? Mas mesmo assim, tinha várias questões que remetiam a todos os abusos que eu tinha sofrido, né? E eu acabava me colocando em situações aonde eu era sempre a vítima, onde eu estava sempre no campo da vítima, né? Eu sempre cedia, eu sempre falava assim, mesmo querendo dizer não. Eu às vezes nem queria ter relação, eu estava ali só para a pessoa ficar comigo. Então, o que que acontecia? Eu estava ainda muito presa a isso, né? E outras coisas. Sempre que eu via notícias de mulheres que passaram pela mesma coisa, aquilo me dava uma raiva, um negócio muito grande, né? Não quer dizer que a gente não tenha que ter empatia, né? É diferente. Mas eu estava muito ligada a isso. Como que eu consegui quebrar isso? Eu consegui quebrar isso olhando para mim, me percebendo, né? Percebendo, olhando para mim com verdade, sem ilusão, sem mentir para mim. Sem mentir para mim o fato de que eu estava com determinada pessoa, não porque eu amava ela, mas porque eu estava carente e porque eu tinha medo de ficar sozinha. Então eu me colocava numa relação abusiva porque eu tinha muita carência e muito medo. Isso só mudou, eu só abri os olhos. Opa, peraí, eu tô nessa relação aqui, eu nem amo fulano. O fulano só quer, né, me usar, porque tudo que ele faz eu aceito. E isso também eram em outros tipos de relações, isso também eram relações de amizade, isso também eram relações de trabalho. Então eu sempre me doava muito e recebia muito pouco, e eu achava que eu tinha, né, que fazer muito, fazer muito, fazer muito, fazer muito, porque eu ainda estava ligada a uma rede neural aonde eu sempre, o certo para mim me encaixar era eu ceder sempre o tempo todo e esquecer de mim. Para mim sair disso, eu tive que olhar para mim, né? Olhando para mim, eu comecei a perceber que eu podia dizer não. Eu comecei a perceber que eu não ia ficar sozinha. Eu comecei a perceber que eu não estou sozinha. Eu comecei a perceber que o sexo não é bem assim como me falaram. O sexo não é bem assim como eu vivi. Então eu comecei a me ligar a pessoas que tinham informações que eu precisava. Eu comecei a me ligar a pessoas que me traziam ferramentas novas. Eu comecei a me ligar em pessoas que falavam sobre sexualidade de uma forma diferente. Aí eu gostei dessa pessoa, eu vou lá, né? Aí eu comecei a ir em lugares diferentes, comecei a acessar informações diferentes e me ligar a redes neurais diferentes. Então, é esse o processo. É a gente olhar para a gente com verdade e, opa, peraí, tem algo aí. Então, eu vou começar a fazer o processo de mudança. Aí eu começo a sair dessas redes neurais densas e a minha vida parece que começa a andar. E parece que eu começo a respirar, né? Isso sempre vai acontecer. Aí a gente vai fazer o processo evolutivo que as pessoas chamam, que a gente ouve por aí, de expansão de consciência.
e subir em degraus evolutivos. Isso que é subir em degraus evolutivos. É se trabalhar e ser melhor a todo tempo para nós mesmos. Não é virar um ser, um monge, né? Aquela coisa. Quer virar, tá tudo bem. Quer ser, tá tudo certo. Mas com verdade, para você, ok? Eu não sei se tudo isso fez sentido para vocês ou não. Depois eu vou liberar para a gente conversar, para quem quiser falar alguma coisa. Primeiro eu vou fazer a meditação, tá? Depois que eu fizer a meditação, eu vou encerrar a gravação, aí eu vou abrir para quem quiser conversar, tá bem? Então, falei. Às vezes, uma maneira muito boa, né? E que eu tenho um professor que ele recomenda muito isso, é o processo de meditação, né? O processo de meditação é o processo da gente simplesmente tentar parar um minuto, parar e sentir como nós estamos, sentir como está o campo ao nosso redor, sentir como é que está as coisas dentro da gente. E o processo de meditação, às vezes, ele parece ser algo muito difícil, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando sobre meditação, sobre acessar na meditação estados de consciência elevados, né? Isso tudo é muito incrível, isso tudo é muito possível. Mas como nós temos às vezes uma rotina e para algumas pessoas se torna muito difícil inserir isso, e a gente acha que nós temos que ficar meia hora meditando todo dia, a gente esquece de começar devagar e com paciência. E o processo de meditação ele é muito bom também para elevar a nossa frequência. Mas, Gabi, como é que eu vou fazer uma meditação se meu dia é corrido e tudo mais? Cara, levanta 5 minutos antes. 5 minutos antes. Não precisa nem sair da cama. Às vezes eu nem saio da cama. Eu sento na beirada da cama, coloco os meus pés no chão para lembrar para o meu corpo que eu estou na terra, que eu estou viva e que eu acordei, né? E eu respiro. Só respiro. Respiro, os pensamentos de tudo que tem que fazer vão começar a vir, nem pego no celular, só desligo o despertador, respiro, deixo o celular ali, depois eu olho a hora, e eu começo a prestar atenção na minha respiração. Sem música, sem nada, só presto atenção na minha respiração e faço uma conexão, dou uma rezada, rezo, né? Cada um na sua crença, naquilo que acredita, e me conecto. Respirei, ok, vou seguir meu dia. Se eu não faço isso, eu fico me batendo. Eu vou, em vez de fazer aquilo que eu preciso, eu vou fazer as coisas limpar as coisas do meu gato, aí eu vou dar comida para ele, aí não, eu tenho que fazer comida para mim, não, eu tenho que responder as pessoas. Aí parece que eu fico correndo de um lugar para outro, eu não sei o que fazer. Se eu paro, eu me centro primeiro, eu respiro como se eu desse uma informação para o meu inconsciente, para o meu campo energético, que tá tudo bem, que as coisas ao meu redor elas vão ser feitas. Em algum momento elas vão ser feitas. Mas para as coisas ao meu redor serem feitas, primeiro eu tenho que lembrar que quem vai fazer elas sou eu e que para mim fazer elas eu tenho que estar aqui, agora, no hoje, nesse momento presente. Então, o processo de meditação, ele não é só para fazer com que a gente acesse estados de consciência mais elevados. Ele também é o processo de nos centrar, de lembrar que a gente está aqui e que tudo que eu tenho é esse momento presente e que eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer do meu dia, mas eu preciso fazer lembrando que eu estou aqui. Senão eu vou cozinhar, eu vou queimar meu arroz. Senão eu vou responder para uma pessoa, em vez de eu responder para aquela pessoa, eu vou responder para outra. Sabe aquela pessoa que vive mandando mensagem errada? Então, aquela pessoa não está presente, ela está com a cabeça não sei aonde, né? Mas aqui ela não está. Então, o processo de meditação, ele é para isso, principalmente para nos centrar. Gabi, eu odeio meditar me irrita, me estressa. Vai dançar. Vai dançar. Coloca uma música 5 minutos e dança, né? Eu não sei se quem vai ver esse vídeo depois, ou se as meninas que estão aqui já fizeram o processo de consagrar cacau. O cacau é uma ferramenta de conexão espiritual maravilhosa. É uma ferramenta que nos ajuda a centrar e meditar.
Quero disponibilizar para as mulheres uma iniciação em cacau para que elas possam utilizá-las em autonomia, né, sem depender de outras pessoas, porque é uma ferramenta incrível, né, que nos ajuda a centrar e trazer clareza, tá? Enfim, vamos fazer essa meditação para o nosso encontro não passar aí de 1 hora, porque eu sei que é domingo e cada um tem os seus afazeres, tá? Essa meditação que eu vou guiá-las é bem rapidinho, tá? Não é nada assim demorado, mas ela é uma meditação que eu utilizo ela dentro de um processo apométrico, dentro de uma apometria, tá? E geralmente eu faço essa meditação para algumas pacientes que vêm para atendimento com cacau, com Yoni Egg, para elevação de frequência, tá? Então, essa meditação pode ser feita outras vezes. O vídeo vai ficar gravado depois. Então, vocês estão, sei lá, num dia estranho, maluco, e peguem o vídeo, passem para a parte da meditação, é 5 minutinhos, no máximo 8 minutinhos, para que a gente possa se centrar e elevar a nossa frequência vibratória. O objetivo dessa meditação é uma meditação apométrica, na verdade, ela é para elevar a nossa frequência vibratória, ok? Pode ser que dê sono, ainda mais que final é noite, né? Domingo, e tá tudo bem, né? O máximo que vocês podem sentir é sono, querer dormir no meio da meditação, e tá tudo certo. Então, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou pedir para vocês sentarem de forma confortável. Quem estiver deitada, quer ficar deitada, tá tudo bem, tá? Mas é importante que esteja com a coluna reta. Então, se ficou deitado e dormiu e seguir, tá tudo bem também, tá? Então, alinhem bem a coluna aí. Quem conseguir ficar sentado, fique sentado, com a coluna encostada, as costas encostadas em algum lugar. Pés no chão, tá? Eu acho que a minha caixinha desligou, mas eu vou pôr uma musiquinha aqui. 1 segundo, gente. Enquanto isso, vão respirando. Fechem os olhos. Puxem o ar pelo nariz e soltem pela boca. 3 respirações bem profundas. Faz o processo de soltar o ar. Eu não estou ouvindo vocês. Podem soltar bem o ar. 3 respirações bem profundas. Não sei se vocês vão ouvir, mas coloquei. 3 respirações bem profundas. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Vai soltando todo o ar, esvaziando bem os pulmões. Conforme vai respirando, vai sentindo o corpo ficar mais mole, mais relaxado, tranquilo, com muita paz e calma e tranquilidade. A próxima vez que vocês puxarem o ar, vocês vão respirar, inspirar uma luz violeta, como se fosse uma névoa violeta. E essa névoa violeta vai entrando pelo nariz de vocês e invadindo toda a caixa craniana, fazendo todo o caminho do ar no corpo. Vocês inspiram e expiram essa névoa violeta, até que vocês entram nessa névoa como se ela fosse uma nuvem e relaxam, se entreguem nessa névoa violeta. Dentro dessa névoa violeta, vocês se sentem seguros, protegidas, muito tranquilas e relaxadas.
E essa névoa violeta, ela vai se intensificando, ela vai crescendo, se estendendo a cerca de 2 metros de vocês. E conforme ela vai crescendo e se estendendo, ela vai empurrando para fora do campo energético de vocês todo e qualquer pensamento, sentimento que possa ter chegado de outros locais, pessoas e seres de vocês. E toda e qualquer emoção, energia, pensamento e sentimento que vocês possam ter alimentado de alguma forma. Como se ela estivesse limpando todo o campo. E aos pouquinhos, vocês começam a perceber e visualizar ao redor do corpo de vocês como se fosse uma rede, uma teia, uma grande teia de aranha que liga vocês a muitas outras pessoas, a muitas outras coisas, emoções, seres, sentimentos. Tudo aquilo que liga vocês de forma que aprisiona, que traz densidade, aos pouquinhos vai se revelando. Vocês vão percebendo. E agora, lá do centro da Terra, vai subir em forma de espiral uma energia. Ela tem o formato de uma serpente, essa energia. E ela vai subindo, subindo. E essa serpente, ela tem uma cor. Perceba se essa serpente lhe causa medo, incômodo ou um certo alívio. E que cor que tem essa serpente? Essa serpente, ela vem para ativar em vocês uma nova frequência e para retirar do campo as teias que lhes prendem em qualquer campo negativo. Permita que essa serpente ela comece a entrar nessa rede, nessa teia e nessa névoa violeta. E conforme ela vai entrando, como se fosse pelos teus pés, ela vai cortando e limpando todas as teias, amarras, grilhões que ligam vocês a qualquer energia densa ou negativa. Permitam que essa serpente vá subindo pelo corpo de vocês até chegar no chakra básico, e ela vai subindo em formato de espiral. E conforme ela vai subindo, ela como se fosse cortando, espantando, até mesmo abocanhando todas essas amarras.
Vão permitindo que ela suba por todo o corpo, até chegar lá no topo da cabeça. E ela também vai chegar a 2 metros acima da sua cabeça. E lá em cima da sua cabeça, ela começa a girar de uma forma muito mais intensa. Muito mais intensa. E essa serpente, ela gira de forma tão intensa, mas tão intensa, que ela começa a vibrar. E nessa vibração, ela começa a descer novamente, em formato de luz. E ela vai entrando pelo topo da cabeça de vocês, e ela vai passando por todos os chakras e por todos os corpos. E conforme ela vai passando, ela vai ativando em vocês as 12 fitas do DNA. Comecem a visualizar o DNA de vocês sendo ativados por essa cor, e as 12 fitas vão aparecendo. As fitas ocultas do DNA vão aparecendo. E vai ativando em vocês um escudo de proteção, abrindo o campo energético, abrindo o campo de consciência, para que vocês possam acessar as informações necessárias para elevar a frequência de vocês, quando, aonde e na situação que vocês quiserem. E também criando ao redor um campo de proteção. Nesse campo de proteção, nada passa. Tudo que não estiver vibrando na frequência de vocês não vai entrar nesse campo. Esse escudo vai protegê-las. Só irá passar aquilo que for para o processo evolutivo de cada um. E vocês podem repetir a si mesmas: esse é meu espaço sagrado. Aqui só entra aquilo que for para minha evolução. E fica pelo tempo necessário para que eu aprenda e evolua. Todo o restante fica com os seus respectivos donos. Vão respirando, percebendo o corpo de vocês. Voltando aos pouquinhos. Essa é uma meditação bem simples, muito simples, mas que ao longo dos dias, quando nós conseguimos ter foco e presença, e ativar pelo menos uma vez por semana ou uma vez por dia, nós conseguimos criar um campo de proteção muito potente ao nosso redor. Antes de fazer essa meditação, é bom que cada um ancore, chame quem quer que se conecte, seus guias, protetores, mestres, quem quer que seja. Antes de começar, eu fiz esse processo de ancoramento.
é bom para potencializar, tá? Então, quando a gente faz pelo menos uma vez por semana, uma vez por dia, essa meditação ela nos auxilia a manter o nosso campo energético mais centrado, tá? Ela parece ser muito simples e parece que, ai, não, será? Né? A gente fica sempre no "e se". Eu falo porque quando eu recebi ela, eu fiquei no "e se", mas eu fiz ela por muitas vezes e ela realmente auxilia, principalmente quando nós estamos num campo denso e nós não temos muito tempo, tá? O que eu gostaria de trazer de forma para vocês hoje era isso. E eu vou pausar a gravação para a gente continuar a trocar uma ideia, quem quiser, tá? E, enfim, quem vai ver depois, quem vai ver gravado ou quem vai rever, eu espero que realmente que tenha feito sentido. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sabem que eu estou sempre à disposição, né? E era isso.